Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Фантом 2040. Dia desse estava vendo um filme chamado Kingsman, O Círculo Dourado, e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, esse título não me é estranho, The Golden Circle. E aí foi que eu me lembrei que tem uma história do fantasma com o mesmo título desse segundo filme da série Kingsman. A história The Golden Circle foi a 11ª tira diária escrita por Lee Falk para o Fantasma. Foi publicado entre 4 de setembro de 1939 e 20 de janeiro de 1940. Os desenhos eram de Ray Moore, o primeiro desenhista do Fantasma, que até hoje é admirado por conta do seu traço misterioso, bacana, bonito, dinâmico. A história é a seguinte: o nosso fantasma, o 21º, tá voltando para casa, depois que ele teve lá um probleminha com a mãe da Diana. Diana volta para a América, o fantasma está na França, ele pega um trem para viajar e assim acabar chegando novamente em Bengala. Quando ele está na sua cabine, de repente entra uma mulher e diz que ele é o marido dela, que eles estão em lua de mel, e na mesma hora aparece uma outra mulher que também diz que ele era e que não sei o que. A mulher puxa um revólver para ele, dá uma cacetada nele, coitado, ele desmaia. Quando ele acorda, ele descobre que houve um assassinato na cabine ao lado, e ele é o principal suspeito. E aí é que toda a aventura começa. E o título da história é porque ele acha no chão do vagão, ele acha um broche que é composto por um círculo dourado atravessado por uma flecha. Então ele resolve que vai descobrir quem é essa gangue, quem são os responsáveis por esse assassinato. Não tanto para limpar o próprio nome, porque ele realmente não se preocupa com isso, mas principalmente para solucionar um crime, um assassinato seguido de roubo. E aí que começa toda a aventura do Círculo Dourado. É uma história muito interessante, muito bacana, porque o fantasma tem que encontrar quem são os membros do Círculo Dourado, descobrir o que é o Círculo Dourado, ao mesmo tempo que está fugindo da polícia, que acha que ele é o assassino lá da situação. A história é muito bacana porque no final das contas ele descobre que o Círculo Dourado é uma gangue composta por mulheres, exclusivamente por mulheres. Os poucos homens que participam do Círculo Dourado não são no alto escalão, são só para fazer alguns serviços mais pesados, e ele se faz passar por alguém que está tentando entrar para a gangue. E aí, é claro, né, uma história do final dos anos 30, início dos anos 40, você tem duas personagens que se apaixonam por ele, né? E acabam meio que lutando entre si, tanto pelo poder dentro do Círculo Dourado, quanto pelo amor do espírito que anda. A história realmente é muito bacana. Para os padrões de hoje, talvez ela pareça datada, e é mesmo, mas para os padrões da época era uma aventura das melhores, porque o fantasma de repente se vê tendo que desbaratar toda essa quadrilha sem descumprir um código de conduta dele, que é o de nunca bater numa mulher. A história é muito interessante e tem umas coisas interessantes nela, né? Porque algumas das personagens que aparecem, a Mara, que é uma das líderes da gangue do Círculo Dourado, a Bella, que é a mais velha e porque quer matar o fantasma, ela vê aquele Walker, né, como um perigo para o Círculo Dourado, até que ela acaba descobrindo que ele é o fantasma, e ela já tinha ouvido falar do fantasma. E tem a Fifi. A Fifi é uma personagem que acaba no meio da história passando para o lado do fantasma. Ela é apaixonada por ele, ela passa para o lado dele, o ajuda inclusive, e o fantasma no final ajuda a Fifi a seguir uma nova vida, indica lá para o comissário de polícia que ela o ajudou para que ele seja condescendente com ela, e ela tem o sonho de ser atriz. E aí fica uma curiosidade que, na verdade, tem duas personagens. Além da Fifi, tem também uma condessa, Condessa Dorset. E essa Condessa Dorset aparece na história, tem um colar roubado, uma coisa assim. Mas o barato é que Fifi Dorset era o nome de uma atriz canadense
muito bonita na época, né? E aí você tem aí uma referência que o Lee Falk faz, ele já tinha feito isso, faz isso em diversas ocasiões, é uma coisa muito bacana. A história foi publicada no Brasil em 6 ocasiões. Na primeira, ainda em 1939 e 1940, foi publicada em formato de tiras no Globo Juvenil. O Fantasma foi publicado no Brasil desde o ano do seu lançamento lá nos Estados Unidos. A última foi em 1995 pela Saber, como parte da sua coleção conhecida como edição histórica. Eram edições muito bacanas de lombada quadrada. Em 1970, ela foi toda redesenhada, ainda seguindo o roteiro de Falk, mas com outro desenhista, cujo nome eu sou incapaz de pronunciar. Vou botar o nome aqui para vocês verem. E foi publicada na Suécia, na revista Fantomen, número 23. Uma edição que, infelizmente, a gente não tem nenhuma imagem dela, uma pena. E também foi novelizada em 1973 por Frank Shaw para as publicações da editora estadunidense Avon. A Avon Publications, que publicou 15 romances, 15 novelas com o espírito que anda. Essas publicações foram muito bacanas. Aqui na nossa coleção, nós, claro, vamos mostrar aqui nos nossos tesouros da caverna, nós temos algumas edições da revista The Golden Circle. Nós temos essa daqui de 1971, que saiu pela Saber. Vocês podem ver aí, a capa foi tirada diretamente de um dos quadros. Na verdade, nós temos aí o fantasma carregando Fifi nos braços na cena do baile promovido pela Condessa d'Orsay, que é onde, inclusive, o colar dela é roubado, né? A edição da Saber, vocês vão ver aqui, é uma edição em preto e branco. Em 77, essa edição aqui saiu pela RGE, né? Nós temos aí, essa edição é bem bacana, bem bonita, uma edição toda colorida, né? Tem até mais de uma história aqui, mas a principal, que ocupa o maior espaço, é justamente a história do Círculo de Ouro aqui, né? O Círculo do Ouro, que eles colocaram na capa. E no miolo também tá o Círculo do Ouro, né? Uma edição muito bacana. E eu também tenho aqui na minha coleção, modesta coleção, eu tenho essa edição da Hermes Press, trazendo a novelização feita por Frank Shaw, né? Muito interessante. A Hermes está republicando, né? Inclusive usando as capas originais. A gente está aos pouquinhos trazendo alguns números dessa coleção da Hermes aqui para o nosso acervo. Vou fazer uns comentários sobre essa adaptação feita pelo Frank Shaw, que eu achei muito interessante, cara, porque a adaptação já é dos anos 70, a história original é do final dos anos 30. Então, como eu disse, né, quando você pega a edição original, a história original, ela tem um quê meio datado, umas coisas assim que talvez para a galera de hoje não role muito. E essa edição aqui, essa adaptação feita nos anos 70, é muito legal porque o Frank Shaw, ele faz umas mudanças positivas na história. A história, por exemplo, já não se passa na França, se passa nos Estados Unidos, se passa em Nova York. Não tem a questão da briga do fantasma com a mãe da Diana, isso foi deixado de lado. Em contrapartida, ele conseguiu resolver algumas coisas que não estavam muito bem estabelecidas. Por exemplo, quando o Lee Falk escreveu a história original. Na história original, quando os caras tentam prender o fantasma como suspeito, ele soca os policiais sem dó nem piedade, deixando a marca da caveira. Porque só mais tarde é que o Falk iria estabelecer a noção da marca da caveira como sendo apenas para criminosos. Isso não tem aqui. O personagem do detetive não está aqui tão estereotipado quanto aparece na história original. Nós temos inclusive um gancho que possibilitaria talvez uma continuação, que até onde eu saiba não aconteceu, mas é um mérito dessa história. Eu gostei bastante, li recentemente e achei muito bom.
Então é isso, meus amigos. Esse foi a nossa fala sobre The Golden Circle, uma história bacanésima do espírito que anda e que, se você quiser conhecer, vai lá no blog Fantasma Brasil ou, de repente, procura na Amazon que você encontra essa edição da Hermes, que é bem bacana. Será que eu posso falar Amazon? Porque eu não sei. Ah, procura, tá? Você vai achar. Não sei se eu posso falar o nome da Amazon. Em breve a gente vai estar fazendo também umas transmissões ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, e estamos preparando um sorteio cultural aí pra gente, ok? Entra lá se você gostou desse vídeo. Agora eu peço, curte o nosso vídeo, se você quiser, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo pra gente conhecer mais e visita aqui nos comentários, nós temos os links do nosso blog, temos os links da nossa fanpage e também do Fantasma Brasil, grupo de fãs, tudo isso lá no Facebook, ok? Vejo você por aí, hein?